mas não cremos em Deus. De Jesus, nós temos provas históricas, exuberantes, mas de Deus, nós não temos uma documentação farta que não o apresente como razão causal do universo. Nada obstante, os jovens hippies que saíram de Berkeley e de São Francisco, na Califórnia, para voltar às suas origens, para entregar-se ao prazer, fugindo à vida que estabelecia determinadas normas éticas de então, querendo libertar-se do contexto, como asseveravam, não puderam fugir ao magnetismo divino e apresentaram, no dos momentos auge da contracultura, a ópera rock, Jesus Cristo Superstar. Era claro que, falando a respeito de Jesus, faziam aqueles jovens a volta a Deus. Nesse momento de controvérsias, um eminente estudioso da botânica, o Dr. Cressy Morrison, que durante 40 anos foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, apresentou uma obra notável, na qual ele insere 7 questões pelas quais ele crê em Deus. Na sua obra, ele reflexiona mais ou menos da seguinte maneira: se nós olharmos o universo, tudo nos prova a presença de um autor que transcende a nossa capacidade de entendimento. Façamos, por exemplo, uma experiência, que é a primeira prova da existência de Deus. Se tomarmos de 10 moedas de 50 centavos de dólar e as enumerarmos em ordem crescente de 1 a 10, colocando-as em nosso bolso, tentemos uma experiência. A experiência consiste em retirar a moeda de número 1 sem olhá-la. A nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em cada 10 tentativas. Mas se nós devolvermos a moeda número 1 ao bolso, para de imediato retirarmos a de número 2, a nossa probabilidade é de 1 vez em 100. Ao lográ-lo, se devolvermos a moeda ao recinto que estava e tentarmos tirar a de número 3, imediatamente, a nossa probabilidade de êxito é de 1000 vezes. Mas se nós assim prosseguirmos, até conseguirmos tirar as 10 moedas de 1 a 10, devolvendo e repetindo a experiência, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 10 bilhões de tentativas. Logo, assevera o Dr. Cressy Morrison, quando nós olhamos, pelo menos, o sistema solar, não temos outra alternativa senão acreditar no autor que pensou, antes de executar essa obra magnífica, que é a nossa constelação modesta no sistema, dentro da galáxia da Via Láctea. Por exemplo, sabemos que a Terra se encontra distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Mas isto não é por acaso. Se, por acaso, a Terra estivesse mais próxima do Sol, digamos, 10 milhões de quilômetros, a vida no planeta seria totalmente impossível. Isso porque o calor excessivo crestaria tudo. E, durante a noite, a ausência de calor terminaria a sua obra malfadada. Da mesma maneira, nós verificamos que no movimento de rotação, a Terra girando em torno do seu eixo gasta 24 horas para completar o ciclo, o que nos propicia o dia e a noite. Mas isto também não é por acaso, foi pensado antes. Imaginemos se fossem 240 horas.
Às 120 horas do dia, sob a incidência do Sol, naturalmente destruiria qualquer forma de vida na face do planeta. E às 120 horas de noite, fariam que o frio se tornasse tão insuportável que qualquer coisa que sobrevivesse se extinguiria. Logo, alguém pensou. Por exemplo, continua ele reflexionando, se a superfície da Terra fosse mais elevada de apenas 3 metros, a vida seria totalmente impossível, porquanto a camada de oxigênio que envolve o planeta, sendo de apenas 60 quilômetros, ela tem uma finalidade extraordinária: ralar os meteoros, meteoritos, os aerólitos e todos os fragmentos que caem de outros astros e que nós vemos na condição de estrela cadente, diminuindo de volume, pois que, se não for esse atrito que os desgasta, eles, ao tombarem sobre a Terra, destruiriam praticamente o planeta. Da mesma forma, se o fundo do mar fosse mais profundo em 3 metros, a vida na superfície enxuta seria totalmente impossível, porque o oxigênio absorvido pelas águas seria insuficiente na parte externa para manter a vida. A Lua, por exemplo, encontra-se a uma distância própria, necessária. Essa distância é aquela fundamental para poder produzir as marés. Se, por exemplo, a Lua estivesse mais perto da Terra, 10.000 quilômetros, isto seria uma razão para que as altas marés destruíssem praticamente tudo, produzindo erosão e ceifando a vida. Então diz o Dr. Cressy Morrison, por esta razão, eu creio em Deus. Nós iremos fazer um breve intervalo de 2 minutos e prosseguiremos com as reflexões do Dr. Cressy Morrison a respeito da sua crença em Deus. Para conhecer melhor este trabalho, você é nosso convidado a passar um dia na Mansão do Caminho. São 7 horas. Está tudo pronto para mais uma jornada. Os portões são abertos para receber 3.100 crianças na faixa etária dos 2 meses aos 18 anos. Os 170 pequeninos são encaminhados para a creche, denominada carinhosamente de a manjedoura, possibilitando que suas mães possam trabalhar, sabendo que estarão em segurança e bem cuidados. Aqui são assistidos durante todo o dia, recebendo desde noções básicas de higiene, orientação escolar, alimentação e, acima de tudo, atenção e carinho. As crianças de 3 a 6 anos seguem para o Jardim da Infância Esperança, já iniciando na pré-escola seus primeiros passos em direção ao ensino fundamental. Também para estas 400 crianças, a mansão oferece fardamento, material escolar, alimentação e tudo o que for necessário para que possam desenvolver bem suas aptidões.